Fala, excelência! Tem uma coisa que vai ajudar bastante a gente a não fazer confusão quando estiver criando aí o nosso design, que é reduzir a área dos elementos que tem sobra. Digamos que a gente tem aqui uma foto, vamos ver. Vamos tentar aqui exemplificar. Vamos lá de novo em fotos e eu vou pegar, pode ser esse aqui, ó. Maravilha. Esse cara aqui, ó. E aí digamos que eu retire o fundo dele aqui, vou remover o fundo. Eu peguei essa foto aqui de propósito porque perceba que ela tem muita sobra de área em volta dele, né? Então a gente tem um cara aqui no centro e muita sobra. Quando eu falo para reduzir a sobra, é simplesmente pelo seguinte fato, ó. Digamos que a gente está fazendo aqui, aí a gente vai ter um outro elemento ali, um gradiente, e a gente deixa a sobra. Eu não estou vendo mais que tem sobra aqui. Aí eu vou colocar esse gradiente aqui do outro lado. Então, de repente, eu tenho esse gradiente aqui, e aí fazendo fazendo aqui no canto fazendo um lance aqui no canto. Deixa eu ver. Beleza. Aí eu esqueci. Venho aqui no gradiente, aí o gradiente já está por trás, né? Vamos também deixar ele por trás, que é para a gente ver o que eu estou falando aqui. Eu venho querer mexer no gradiente, quando eu vou clicar, eu pego, ó, eu venho seco para mexer no gradiente, aí eu arrasto o cara. Isso aqui é um simples exemplo bem chulo do que pode acontecer se a gente ficar deixando essas rebarbas. Então, para facilitar a vida, vamos sempre lembrar de reduzir as sobras. Então, isso vai facilitar, que agora eu já pego o gradiente direto, percebe? Então, reduzir as sobras é fundamental. Aqui a gente tem também, nessa aula, se eu estou usando muitas vezes o gradiente direto, eu posso guardar esse elemento vindo aqui, ó, nos 3 pontinhos e marcando ele como favorito. Depois que eu faço isso, ou aquele blur também, que a gente vai usar bastante, ó, deixa eu ver aqui, um blur, esse primeiro aqui, ó, eu quero marcar ele como favorito, já está marcado, né? Evidente. Depois de marcar ele, ele vai para onde? Ele vai para cá, na barra esquerda aqui, no lugar dele, favoritos. Simplesmente, quando a gente clica em favoritos, ele abre uma seleção aqui de vários favoritos que a gente tem e o blur deve estar aqui em algum lugar. Aqui tem um outro blur aqui, ó, que é um outro tipo, né? Mas tem ele aqui e aí eles vão ficando ali nos favoritos, beleza? Então, guardando coisas que a gente já usa bastante é uma forma de economizar tempo. E elementos da cor que eu preciso. Como é que eu encontro um elemento da cor exata que eu estou precisando? Digamos que eu vá ali na busca de elementos e eu quero achar um blur red, vermelho, né? Então eu quero um blur vermelho. Aí eu digitei o que? A coisa que eu estou precisando, que é um blur, o elemento que eu preciso, que é o blur, mais a cor em inglês, né? Então, blue. Vamos ver se vai vir aqui. Pode ser que ele não encontre, mas nesse caso, mais uma vez, ele já encontrou um elemento da cor que eu estava querendo, que era um blue, e aí eu posso jogar ele aqui e já começar a fazer o meu trabalho de duplicar quantas vezes eu quiser, lembrando que eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V, ou posso simplesmente dar um Ctrl D de dado, que está lá no na nossa coletânea de atalhos, e colocando aqui Ctrl D, e olha só o que vai acontecer aqui com esse blur da cor blue que eu encontrei lá diretamente, o elemento que eu queria. Vou fazer o seguinte aqui, aproveitando o tempo, vou usar mais um atalho que é o nosso segurar o Ctrl e clicar no botão de seleção. Já estou começando aqui a juntar alguns conceitos, né? Estou aprofundando as camadas até chegar no texto. Agora eu vou vir aqui e usar o botão de posição e vou trazer para frente. Com isso eu juntei alguns conceitos aqui nessa aula que foram o de reduzir
as abas, né, as áreas de sobra dos elementos para evitar que a gente faça alguma besteira já quando tiver muito elemento, guardar os elementos como favoritados e também encontrar direto os elementos da maneira que a gente está precisando. No caso aqui, eu pesquisei direto de azul. Depois disso, eu dupliquei várias vezes o elemento azul usando um atalho que a gente aprendeu já, que é o Ctrl D, e depois eu fui lá buscar o texto para trazer ele para frente, segurando o Ctrl, clicando com o botão de seleção até chegar no texto. Depois eu fui aqui em cima na aba de posição e trouxe ele para frente. Simplesmente foi o que eu fiz, e aí a gente já tem um outro approach aqui, de novo, simples, rápido, prático e efetivo, e esse é meu compromisso contigo. Bora para a próxima aula que tem bastante coisa ainda aqui para te mostrar.